Boa noite para o pessoal que está entrando aí. Eu vou falar um pouquinho sobre a dermatite atópica e depois vou responder as perguntas de vocês, tá bom? Então, quem estiver entrando, se quiser mandar as perguntas aqui, ó, na caixinha, tem uma caixinha aqui embaixo, uma caixinha com ponto de interrogação, podem ir mandando as perguntas que eu vou respondendo, tá bom? Então, eu vou só botar aqui para fixar que nosso tema é dermatite atópica, para quem estiver entrando, souber. Então, dermatite atópica é o nosso tema de hoje. Já vai ficar fixado aí. Vocês estão me ouvindo bem? Quem estiver entrando aí, quiser compartilhar também as experiências aqui, eu vou falando com vocês. O Caio acabou de falar que acharam um creme, um sabonete líquido e um óleo maravilhoso. Então, quem quiser compartilhar a experiência também, aqui é a hora da gente poder compartilhar a experiência de vocês. É claro que cada paciente é de um jeito, mas existem experiências boas que podem ser compartilhadas e experiências ruins também. Então, vocês vão conversando aí comigo, eu vou responder algumas perguntas que me mandaram de ontem para hoje. Não vai ser naquele esquema de caixinha de respostas, porque ontem me mandaram e acabou vencendo o tempo. Então, eu salvei e vou responder algumas que me mandaram ontem e hoje durante o dia, tá? Então, só para falar um pouquinho da dermatite atópica, ontem e hoje eu postei no feed falando sobre a marcha alérgica, que é a marcha atópica, né? E a dermatite atópica, ela entra como o primeiro momento dessa marcha atópica, e o tratamento da dermatite atópica é muito importante, principalmente nessa fase inicial, não só como tratamento da doença, mas também como prevenção para a progressão da marcha atópica também. Então, a gente precisa tratar muito bem essa doença, que é uma doença que acomete a nossa pele, é uma doença inflamatória crônica, que existem vários fatores envolvidos, a genética, a influência ambiental, o que a gente faz da nossa vida. Então tem muita coisa envolvida aí, e não é só um fator, não é só de deixar de tomar o alimento que está envolvido, não é só deixar de ter contato com o ácaro. Então o estresse é um fator importante na piora da dermatite atópica. O clima acaba influenciando, as coisas que a gente usa na nossa pele. Então, o paciente com dermatite atópica, ele tem uma pele mais desprotegida, porque a pele fica mais seca, falta uma substância na pele que dá a oleosidade, que faz o nosso manto lipídico. E o manto lipídico é o quê? É a camada gordurosa da nossa pele. Então, essa barreira acaba estando prejudicada, e isso acaba fazendo que nossa pele fique desprotegida para os alérgenos, fazendo que a gente possa ter maiores sensibilizações, ou seja, acabar se tornando alérgico para outras coisas, e aí influencia, acaba podendo ter também dermatite de contato por perfume. Alguém acabou de perguntar aí, por perfume, por outros cosméticos, por coisas que a gente acaba usando na nossa pele, né? Mas também para infecções. Então, o paciente que tem dermatite atópica, ele tem predisposição para ter furúnculos de repetição, para ter infecções de pele, celulite, impetigo na criança pequenininha, molusco, verrugas. Então, tudo isso pode estar relacionado pelo fato da dermatite atópica não estar controlada. E não só pelo fato de ter lesões agudas, mas pelo fato de a pele estar mais seca, isso acaba predispondo a outras sensibilizações. Por isso que o uso do hidratante é importante na criança, desde a criança pequenininha. Se a criança já tem predisposição, se ela já tem pais alérgicos e já tem uma predisposição para ter uma pele mais seca, o uso do hidratante é muito importante no desencadear dessa doença. Então, não é só para fazer... O hidratante não é só um cosmético, ele faz parte do tratamento da doença e também na prevenção do desenrolar da doença alérgica também. Quem estiver entrando aí, pode ir mandando as perguntas que eu vou respondendo, tá? Eu vou responder as que me mandaram ontem, provavelmente deve ter algumas perguntas em comuns com a de vocês também, tá bom? Meu filho, 5 anos, tem DA, faz aula de natação. Como evitar piora? A natação, ela não é um problema para dermatite atópica,
um problema em si. A gente sempre estimula os exercícios, né? É só tomar cuidado com o cloro da piscina, que ele pode ser um irritante tanto para as alergias respiratórias quanto para a pele. E o mais importante é essa criança sair da piscina, que pode ser às vezes aquecida, e isso acaba piorando um pouco a pele, né? E até por conta do cloro. Então, sair da piscina direto para a ducha e logo após a ducha usar o hidratante, que é a parte mais importante. A gente sempre vai estimular o exercício, né? Cada criança funciona de um jeito, mas não existe uma restrição absoluta contra a natação, não. O principal é fazer a hidratação da pele, fazer a ducha d'água sem sabão, né? Só fazer a ducha para tirar o cloro da pele e daí sim usar o hidratante logo após o banho. Beber a PLV, sangue nas fezes. Quando come feijão, ficou com a boca cheia de pintinhas. Pode ser dermatite de contato? Pode ser dermatite de contato pelo alimento, mas pode ser também parte da dermatite atópica que acaba reagindo. O fato de dar bolinhas em volta da boca, isso não é um sinal de gravidade, mas a gente tem que ficar de olho, porque pode ser o início de uma doença mais generalizada, mas se for só em volta da boca, pode ser uma dermatite de contato pelo alimento, que não necessariamente, pelo fato de ele ter dermatite de contato, ele vai ter reação na pele após comer o alimento. Ficar muito tempo na piscina ou na praia piora a DA? O que pode fazer para evitar a piora? Então, não é o fato de ficar muito tempo na piscina ou na praia, né? É o fato dessa água estar ressecando ainda mais a pele. Então, tem que tem que fazer os cuidados normais da pele e assim que sair da água, ir direto para o hidratante. O mais importante e o ponto-chave aí do tratamento da dermatite atópica é o uso do hidratante logo após o banho de piscina ou de mar, né? Outra pergunta sobre a água do mar, acho que agora no verão, né, vai todo mundo querer saber sobre a água do mar. A água do mar faz bem para quem tem dermatite atópica? Então não é só pensando na água do mar, né? Existem alguns tratamentos com fototerapia e a luz solar, ela pode ajudar nesse processo, mas são alguns minutos que a gente acaba indicando. O paciente que tem dermatite atópica, ele pode ter vida normal, desde que as lesões e que a pele esteja controlada. Se ele tiver com lesões em atividade, o ideal é não ir para a praia pela chance de contaminação dessas feridas abertas, né? Então, o ideal é tratar essa pele, fechar essas feridas, fazer o tratamento correto para depois sim expor essa pele para um ambiente que possa ter infecção e contaminação, mas mais por conta do ponto de vista infeccioso e não por conta da piora da dermatite. O corpo acostuma com o hidratante e precisa trocar a marca de vez em quando? Não acostuma. O que acontece é que às vezes a pele pode estar mais descompensada e daí o hidratante não está sendo suficiente para essa pele, mas não quer dizer que ele acostumou. Não é igual um corticoide tópico que às vezes pode dar atafilaxia, que é esse processo do corpo acabar acostumando com aquele medicamento, né? O hidratante não acontece isso. O que acontece é que a própria dermatite tem altos e baixos e ela pode estar numa fase de baixos. Tá tendo pior e o hidratante não está sendo suficiente. A gente tem várias linhas de hidratante para dermatite, né? Não é questão só de marca. Então, a gente tem hidratantes glicerinados, hidratantes com ureia, hidratantes com ação anti-coceira, anti-prurido, que às vezes o paciente que tem muita coceira vai ter benefícios com o uso desse hidratante anti-prurido. Então, vai depender de como está essa pele. Para uma pele simples, só com ressecamento, sem lesão, o hidratante glicerinado funciona bem. Ou até um hidratante com ureia. Só tem que tomar cuidado que se ele tiver ferida, a ureia pode arder e coçar mais. Então, cada pele funciona de um jeito e às vezes a gente precisa trocar a marca para saber se aquela pele vai se adaptar melhor com outro hidratante. Mas não é questão de acostumar ou não. Por ser dermatite crônica, temos direito à assistência pelo SUS? Tem direito sim, como qualquer outra doença. É lógico que às vezes dependendo da cidade, o sistema de saúde às vezes não é tão rico em terapêuticas, mas se você tiver um bom profissional que entenda do assunto, é possível a gente conseguir toda a forma de tratamento pelo SUS, assim como é possível também conseguir via consultório particular. Então, existe a possibilidade de tratamento pelo SUS de todos os processos que o paciente tem direito. Às vezes não é tão fácil, mas existe essa possibilidade sim.
Quem tem dermatite atópica pode usar repelente? Algum específico pode usar repelente e às vezes a gente acaba indicando porque ele pode ter prurigo estrófilo, que é a alergia ao inseto associado, e precisa usar repelente sim. Não existe um específico para dermatite atópica, o específico é o mesmo que a gente orienta para todas as outras patologias, né? Tem que ver qual que essa criança vai se adaptar melhor. Geralmente os de caridina são que tem uma duração maior do que os de DIT e acabam a gente precisando aplicar menos, então isso pode sensibilizar menos a pele da criança. Se iniciada na infância, pode desaparecer na adolescência? O normal é a evolução da dermatite atópica melhorar na infância mesmo. Até 60% das crianças com dermatite atópica vão melhorar dentro de 1 a 2 anos, e isso vai cada vez mais melhorando com o decorrer da idade da criança. Mas existem algumas crianças que perduram com aquela dermatite, e existem pessoas que vão ter dermatite também na fase adulta. Elas já têm uma doença alérgica respiratória e vão ter dermatite atópica só na fase adulta. Acontece, não é o frequente, não é o padrão da dermatite da doença atópica, mas acontece de você começar na fase adulta também. Existe possibilidade de uma melhora definitiva da dermatite atópica? Existe. Muitas crianças melhoram definitivamente, mas essa criança sempre vai poder voltar a ter sintomas se ela continuar se expondo, se ela continuar não cuidando da pele. Então, o cuidado e a observação tem que ser feita constante. É mais comum a criança melhorar do que o adulto, né? O adulto sempre vai ter a predisposição, porque a gente entende que a doença é uma doença que tem tudo a ver com o sistema imunológico, e a criança está em desenvolvimento desse processo imunológico, ela está em desenvolvimento da regulação imunológica dela, e o adulto já está com essa regulação imunológica formada. Então é muito mais fácil uma criança melhorar do que um adulto melhorar. Isso não quer dizer que não tenha tratamento, que a gente não consiga fazer controle dos sintomas. A ADA é melhorada com o uso de florais, chá ou algum tratamento natural? Não, todos os consensos e protocolos que a gente vê, os tratamentos são com medicamentos, né? Em especial com o uso do hidratante. A gente sabe que o uso de medicações fitoterápicas podem auxiliar principalmente no tratamento do psicológico desse paciente, né? Porque o estresse, ele é um fator importante de piora. Então, usar medicamentos que possam auxiliar na ansiedade, no controle psicológico desse paciente vai ajudar muito no controle da doença também. Então, pode usar esses tratamentos fitoterápicos ou florais no tratamento da parte da ansiedade desse paciente. Quais são os principais gatilhos para uma crise de dermatite atópica? Cada paciente funciona de um jeito para os fatores de piora. Primeiro tem que entender quais são os alérgenos envolvidos. Em geral, na sua grande maioria das vezes, são os alérgenos respiratórios: ácaro, poeira, fungo, pelo de animal. Se esse paciente tem algum alérgeno alimentar envolvido também, é importante saber quais alérgenos que estão envolvidos na patogênese da doença para poder evitar. Mas existem outros gatilhos que não só os alérgenos, né? Então, o estresse piora, o clima seco piora, a falta de beber água, então, o fato de não ter uma hidratação oral correta também pode influenciar na pele. O estresse piora muito, porque acaba coçando mais. Outras doenças alérgicas da pele podem fazer piorar a dermatite, as crises, né? Então, existem vários fatores envolvidos. Eu vou tirar aqui, porque as pessoas estão me mandando só para não fazer barulho, tá? Então, existem vários fatores envolvidos que podem estar relacionados com as crises de dermatite. Não é só o alérgeno, não é só aquilo que dá alergia, mas muito mais além disso. Asma e dermatite, tem ligação? Tem muita ligação, faz parte da marcha atópica, né? Dermatite, agora alergia alimentar entrando também, a asma e a rinite. Estava respondendo sobre a asma e a dermatite. Então, pela marcha atópica, eles têm tudo a ver. Eu sempre falo com meus pacientes, rinite, asma, conjuntivite alérgica e dermatite fazem parte do mesmo pacote da doença, só que cada um funciona de um jeito, cada um tem um espectro da doença. Tem gente que tem tudo, tem gente que tem só um ou outro, mas é tudo como se fosse a mesma doença.
Óleo de girassol ozonizado, já ouviu falar? Tem resultados de dermatite? Nunca ouvi falar sobre o ozonizado. O óleo de girassol ele é uma opção como tratamentos. A gente orienta às vezes óleos de banho e o óleo de girassol ele pode entrar óleo de girassol, óleo mineral, óleo de amêndoas. Eles podem entrar como óleos de banho para auxiliar na hidratação da pele, como parte do banho desse paciente, no final do banho. Não substitui o hidratante, ele é um plus, um a mais que a gente pode usar para ajudar na hidratação da pele, tá? Então, a dermatite atópica ela é uma doença relacionada ao sistema imunológico, mas não é bem uma doença autoimune, né? Ela é uma doença alérgica, ou seja, tem fatores externos associados. A doença autoimune não necessariamente. Então, são doenças diferentes, apesar dos dois terem um sistema imunológico envolvido. O que causa DA, a gente já falou, é uma doença que é multifatorial, então tem muita coisa envolvida, cada um tem um fator de piora mais importante e não é só um alérgeno, então não adianta chegar no consultório do médico e falar eu quero saber do que eu tenho alergia, porque não é bem assim quando se trata da dermatite atópica, é muito mais do que isso. Hoje se entende que o fato da barreira cutânea, a barreira epicutânea estar prejudicada, isso pode predispor você se sensibilizar, então pode ser que o fato da pele não ser uma pele boa, uma pele protegida, ou seja, ter uma falta nesse manto lipídico aí, e isso acabar sensibilizando a essa pele aos alérgenos alimentares, e isso acabar desenvolvendo a doença. Então, o inverso também é verdadeiro. Então, existem muitas coisas que estão sendo estudadas para entender como é que funciona esse processo. Mas a gente entende que o tratamento da pele, o uso do hidratante é primordial para poder tratar preventivamente e fazer o controle da doença também. Então não é só questão de valor, né? Existem hidratantes que têm um preço, um bom custo-benefício, mas vai depender do tipo de pele. Hidratantes glicerinados funcionam super bem para aquela pele mais simples, que não precisa de um hidratante mais potente, que não precisa de substâncias mais específicas para essa pele. Então depende do padrão da sua pele. Hidratantes glicerinados ou somente com ceramidas, né? Eles podem funcionar para uma pele mais simples, mas para uma pele mais complexa, uma pele com mais lesão, uma pele que coça mais, talvez a gente vai precisar de substâncias mais específicas e mais potentes na hidratação dessa pele. E existem hidratantes no mercado também com ação antiprurido, que para esses pacientes com dermatite atópica ajuda bastante. Então vai depender de cada um. É lógico que o melhor hidratante é aquele que você pode pagar, é aquele que você consegue usar. Vai muito também da tolerabilidade do paciente. Às vezes ele não aceita aquela textura do hidratante, acaba não usando por conta da textura, pode ser o mais caro que for. Então a gente tem que fazer alguns testes em relação ao hidratante para saber qual é o melhor para aquela pele e não só em relação ao preço. Não adianta ser o mais caro ou o mais barato, tem que ver qual que ele vai se adaptar melhor. O que se pode usar em bebê que se coça? Então, primeira coisa, hidratante, os cuidados com banho, que é muito importante, então evitar banho muito quente, dar preferência para sabonetes glicerinados ou sabonetes sem sabão, que são os tipos Sindex. Até os sabonetes infantis, dependendo do tipo de pele, é uma opção que a gente pode usar também. Hidratar bem, e às vezes a gente precisa usar algumas medicações para auxiliar na coceira também. Então, o anti-histamínico ele é uma opção de tratamento para auxílio da coceira. Ele não vai resolver a lesão, mas ele vai ajudar esse paciente a melhorar a coceira dele. Então existem várias táticas aí que a gente pode usar. Pacientes que têm muita lesão também, a gente pode usar algumas terapias alternativas, como é o caso das bandagens úmidas, que são os pijaminhas molhados. Existem no mercado pijamas com ação calmante, que podem auxiliar nessa pele dessa criança. Então existem várias coisas que a gente pode lançar a mão para fazer controle da coceira. Essa é a parte mais enjoada da dermatite e é o que mais incomoda. A coceira é o que impacta mais nessa criança, é o que impacta mais no sono, é o que deixa a criança mais agitada. Então, o controle da coceira com o uso do hidratante, com o uso das medicações corretas, com o uso das terapias que a gente pode lançar a mão, vai ajudar bastante na qualidade de vida dessa criança.
Como combater a dermatite em bebês? Então, a gente já falou, o principal é o uso maçante de hidratante, para uma pele normal até 2 vezes ao dia, para uma pele com dermatite de 4 a 6 vezes ao dia, então realmente é bisuntar o menino com hidratante. 2 vezes para uma pele que está muito afetada é pouco, então tem que usar muito hidratante, não é pouco. Agora que está muito quente, você pode usar tomar mais banhos de 5 a 10 minutos, sem sabonete. Sabonete é uma vez só por dia. E daí, se tomar 10 vezes banho, 10 vezes tem que passar hidratante. Então, o ponto-chave realmente é o uso do hidratante correto para essa pele, na quantidade necessária que precisa para hidratar essa pele. Como descobrir a causa em bebês? A dermatite atópica ela é uma doença alérgica de padrão misto. Então, nem sempre o exame vai vir positivo. Na criança pequenininha, é mais difícil ainda, porque por conta dessa desregulação imune, às vezes a gente não consegue medir a IgE. Quando é que a dermatite tem, né? Quando a dermatite atópica pode ter a IgE mediada. Ela pode ser padrão misto, IgE e não IgE. Então, às esse a gente consegue medir a IgE, que é o que a gente faz pelo prick test e pelo exame de sangue, que é a medida da IgE específica. Mas, às vezes, quando a criança é muito pequenininha, a chance do exame vir positivo é muito pequena, principalmente para os ácaros e para os aeroalérgenos. Nessa criança menorzinha é mais difícil ainda, porque eles demoram mais para positivar. Geralmente positivo depois dos 2 anos, mas pode positivar antes sim, é mais difícil, mas pode. Então, a causa, primeiro você diagnostica que ele tem uma dermatite atópica, e depois você vai entender como é que vai funcionar. Nem sempre você vai conseguir ter um teste positivo. Então, na criança muito pequenininha, a gente às vezes tem que acompanhar o desenvolvimento dessa criança para saber, para lá na frente só fazer o exame, entendeu? Cadê? Quando a dermatite está muito atacada, o risco de entrada de bactérias pela pele aumenta? Aumenta. Por quê? Porque essa pele fica desprotegida. Então, ela tem maior chance de ter infecções de pele, virais, bacterianas e fúngicas. É muito comum crianças com dermatite atópica atacada ter molusco, ter furúnculo, ter terçol, ter caspinha, dermatite seborreica, pano branco. Por quê? Porque essa pele está desprotegida e facilita a entrada de outros patógenos nessa pele, outros processos infecciosos. Então, se a gente não cuidar corretamente, a gente pode predispor essa criança a ter outras infecções de pele sim. Então, o ovo, ele é um dos alérgenos mais importantes na dermatite atópica, associada à alergia alimentar, e pode ser passado via leite materno. Talvez é isso que ela está querendo saber. Mas, como a maioria das alergias alimentares, isso pode melhorar com o tempo, à medida que a criança vai crescendo. Então, não necessariamente vai ficar positivo e essa criança vai ser alérgica pro resto da vida. Acho que ela está perguntando assim, óleo de coco é bom? Ele pode ser usado, o óleo de coco pode ser usado como um óleo de banho, é uma opção. Cremes para bebês que são mais baratos, condição financeira baixa. Até no SUS existe a possibilidade de você usar hidratantes. Em alguns locais você tem cold cream, que é um tipo de hidratante. Só que é um hidratante muito simples. Se existe a possibilidade de você poder investir em outros tipos de hidratante, a gente pode tentar outras marcas. Mas isso tem que ser conversado com o seu médico, porque varia de região para região. O custo dos hidratantes e a qualidade vai variar de região para região. Falou aqui, vou falar um pouquinho dos sabonetes, que a gente tem sabonetes glicerinados, os sabonetes normais, né? Os sabonetes glicerinados e os sabonetes sem sabão, que são os tipo Syndet, que são os sintéticos, que eles são melhores ainda. A ideia é você usar um sabonete com pH mais ácido, entre 5 e 6, que é o que a pele se acostuma melhor, o que resseca menos a pele. Eu postei sobre os hidratantes e sobre os sabonetes um tempo atrás aí no feed. Depois da live aqui eu vou repostar para vocês poderem acessar, tem as marcas lá, não são só aquelas marcas, são sugestões que podem ser usados, mas isso tem que ser de acordo com a pele desse paciente. É importante conversar com o médico que acompanha, tá? Meu filho tem atopia, picada de insetos, é a mesma coisa que dermatite? Não, alergia à picada de inseto é uma coisa, dermatite atópica é outra. Elas podem andar juntas. O estrófilo, que é a alergia à picada de inseto,
a reação acontece principalmente pela saliva do inseto, que ela é mais irritativa para nossa pele e acaba coçando. À medida que a gente vai crescendo, o normal do nosso corpo é se acostumar a isso e não ter mais problemas com essas picadas. Mas algumas crianças persistem com um tempo maior e a gente precisa fazer alguns tratamentos de controle das lesões. O grande problema da picada de inseto é a coceira em si, não é nem a picada, porque isso pode predispor a entrar bactéria nessa ferida aberta e isso dá infecção de pele. Risco das pomadas de corticoide. Então, o corticoide ele é uma opção de tratamento para as lesões agudas, para lesão em atividade da dermatite atópica, e eles podem dar efeito colateral com o uso a longo prazo. A ideia é a gente fazer um tratamento de controle dessa pele para não precisar ficar usando o corticoide nas lesões agudas. A ideia é fazer um tratamento de controle com o uso correto do hidratante, os controles de banho, para essa pele não ficar inflamando. Mas se inflamar, se tiver lesão aguda, vai ter que usar corticoide em pomada, e aí existem potências, existem corticoides com a potência mais alta, corticoides com potência mais baixa. Existem outras pomadas que a gente pode usar também no mercado que não são corticoides, e até o uso dos hidratantes com ação de coceira, às vezes, eles podem ajudar um pouco no tratamento dessas lesões agudas também. Então, existe sim o efeito a longo prazo, que ele pode afinar a pele. O corticoide, em uso a longo prazo, pode afinar a pele, pode dar estria, pode dar vasinhos no local e pode, inclusive, perder o efeito. O corticoide pode parar de fazer efeito, você tem que usar cada vez corticoides mais fortes. Então, a ideia é fazer, associado ao uso do corticoide, o uso correto do hidratante, todas as medidas de controle do paciente que precisa ser feito para controlar essa pele. 1 ano e 4 meses diagnosticada com dermatite. O que fazer agora? O que mudar na rotina? Então, o paciente com dermatite atópica tem que mudar tudo na rotina. Porque primeiro que ele tem que passar hidratante à torta e à direito. E isso tem que fazer parte, essa criança tem que gostar de passar hidratante. Então essa é a parte mais difícil. Tem que mudar a rotina de banho, tem que ter uma alimentação saudável. É muito comum os pais de alérgicos quererem botar a culpa em um alimento específico, mas na verdade, nas dermatites mais leves, não existe um alimento específico. A gente precisa ter uma alimentação saudável para poder ter impacto nessa pele. Então a gente sabe que alimentos à base de frutas, alimentos à base de peixes podem ajudar no controle dessa pele, no controle imunológico. Então ter uma alimentação baseada em uma alimentação mais saudável e evitando os alimentos muito industrializados vai ajudar no controle da pele também, tá? Estão perguntando aí, a Natiara acabou de falar que eu olhei, passei aqui por cima e falei. Semana que vem, na segunda-feira, eu vou fazer uma live de UCE, de urticária crônica, tá? Que eu sei que são dois temas aqui que são bem discutidos. Então, segunda-feira que vem, a minha ideia é que a gente faça a live sobre urticária crônica, tá? O certo da DA é sempre eu ter um antialérgico em casa para as crises com todos os cuidados? O antialérgico, ele ajuda no controle da coceira em si. Ele não vai ajudar sozinho, tem que fazer todo esse pacote de instruções para controle dessa pele. Então, o antialérgico ele vai ajudar no controle da coceira, ele pode fazer parte do tratamento a longo prazo, mas não é só ele pode ajudar em alguns casos e pode ajudar na fase aguda, né? Mas não é sozinho. A dermatite pode ser também falta de vitaminas e vitamina D. A vitamina D tem tudo a ver com as doenças alérgicas, principalmente com a dermatite atópica. A Liliane está perguntando aí sobre o açúcar. O açúcar ele é ruim para tudo na nossa vida, principalmente nas doenças alérgicas, nas doenças inflamatórias crônicas, mas ela não é uma restrição, você não precisa deixar de comer açúcar pro resto da sua vida, né? Você tem, como eu te falei, ter uma alimentação saudável, baseada no que te faz bem, isso vai ajudar com certeza no controle. E o açúcar, ele pode ter influência diretamente na nossa pele, sim, e na nossa parte imunológica. Então, uma dieta rica em açúcar vai com certeza piorar a nossa pele, mas não é um fator alérgico especificamente. Ele piora as doenças inflamatórias como um geral, né? A vitamina D. A vitamina D, ela tem tudo a ver. A gente costuma
medir e controlar a vitamina D, principalmente na dermatite atópica, porque essa pele está desprotegida, o ciclo da vitamina D pode estar alterado, e então a gente não sabe muito bem se é a vitamina D que influencia na pele ou se é essa pele inflamada que não produz corretamente a vitamina D. Então a gente acaba, como esses pacientes acabam não tomando muito sol, a gente acaba repondo. Mas a ideia da vitamina D é manter dentro do parâmetro de suficiência, né? Nem mais nem menos. Perguntou se os alimentos contribuem para o surgimento da dermatite atópica. Os alimentos podem estar envolvidos, principalmente naquelas dermatites atópicas moderada grave. Então a gente só pensa em fazer restrição alimentar ou quando tem exame muito positivo, ou quando tem uma relação direta com a crise, né? Ou com outros sintomas associados, ou quando é uma dermatite atópica muito grave que não melhora com o tratamento e a gente acaba tendo que fazer uma dieta de restrição, mesmo quando os exames vêm negativos. Como eu falei no começo, a dermatite atópica ela é uma doença mista, então nem sempre o exame vem positivo. E às vezes a gente precisa tirar alguns alimentos como um teste. A gente faz uma dieta de restrição, depois tenta fazer a reintrodução e ver se esse paciente piora com a reintrodução alimentar. E aí a gente consegue dar o diagnóstico mesmo com um teste negativo, né? Então, alguns alimentos podem estar envolvidos na dermatite atópica, principalmente o ovo, o leite, o trigo e as castanhas, o amendoim, né? Mas cada um funciona de um jeito. A gente não precisa sair tirando tudo. No primeiro momento, a gente tenta tratar a dermatite e ver como é que ela evolui. Se essa criança tiver exames negativos, a gente pode primeiro tratar e ver como é que essa criança vai evoluir com o tratamento. Se ela tiver um padrão de melhora, fala conta de ter uma alergia alimentar. Porque se ela está entrando em contato com aquilo que dá alergia nela, ela não vai melhorar. Por isso que a gente pensa numa alergia alimentar associada quando é uma dermatite realmente moderada grave que não melhora com o tratamento. Tem cura ou é só controlada? Então, a dermatite atópica, na criança pequenininha, ela pode se resolver e a gente pode até pensar em cura, mas a gente fala em controle e em remissão. Às vezes a doença está em remissão e ela pode vir voltar lá na frente. Se você tem uma predisposição para ter uma alergia, você vai ter sempre essa predisposição, mesmo que você esteja controlado ou em remissão. Existe a possibilidade de fazer imunoterapia, a vacina, né? Para quando você tem um padrão de exame ou de teste positivo para ácaro, para fungo, principalmente nos pacientes que têm sintomas respiratórios e têm alergias respiratórias envolvidas, então a imunoterapia é uma opção e pode ajudar bastante na dermatite atópica, mas isso tem que ser analisado caso a caso, porque alguns pacientes que têm uma sensibilização muito grande pode piorar, inclusive, com a imunoterapia. Então tem que ser analisado caso a caso, e isso tem que ser explicado muito bem para a família. É importante o acompanhamento psicológico para evitar as crises de DA? É muito importante. O tratamento psicológico deveria fazer parte de toda doença crônica, principalmente das doenças de pele, e nesse caso o componente psicológico pode piorar a doença e a doença pode piorar o componente psicológico e isso vira um ciclo vicioso. Então fazer um tratamento psicológico associado vai ajudar muito no tratamento da doença. Animais de estimação pioram a dermatite atópica? Existe a possibilidade de você ter reação ao pelo, ao epitélio do animal, e aí é possível a gente dosar isso. Mas o grande problema do animal, principalmente dentro de casa, é ele juntar mais ácaro, que é um dos componentes mais importantes na dermatite atópica, principalmente daqueles pacientes altamente sensibilizados. Em contrapartida, crianças que têm animal de estimação acabam, esse animalzinho pode ajudar no componente psicológico da criança, então isso tem que ser pesado. Eu sempre falo com meus pacientes que têm animal de estimação, não deixar dentro do quarto, não deixar em cima do sofá, deixa na área comum e faça um bom controle da poeira dentro de casa, aspire bem, que isso vai ajudar no controle da doença também. Então é possível ter um animal, desde que você tenha uma rotina de limpeza bem rigorosa. Evitar lavar as roupas com sabão líquido e amaciante. Alguns produtos que a gente usa nas roupas podem acabar irritando a pele. E aí o sabão em pó e o amaciante pode acabar piorando. Mas isso vai de pessoa para pessoa, é claro, né? Então a gente sempre orienta a usar sabão de coco líquido, o mínimo possível.
evitar o amaciante em alta quantidade, dar preferência para amaciar a pele, a roupa de formas mais naturais. É possível usar vinagre para poder amaciar a roupa e deixar para usar um cheirinho, se quiser dar um cheirinho para essa roupa na hora de passar. Então tem formas de você evitar o uso desses produtos e não deixar de cuidar da roupa também, tá? Quem tem DA pode usar algum perfume? Eu peço sempre para não usar os produtos diretamente na pele, principalmente na pele lesionada, porque alguns perfumes têm álcool principalmente, usar diretamente na roupa e evitar passar direto na pele. O que fazer para aliviar os sintomas? O dermatologista mandou suspender por um tempo as pomadas com corticoides e antibiótico, porém ele está em crise, corpo todo cheio de caroço vermelho e coçando muito. O uso de rotina e a longo prazo do corticoide pode fazer a pele acostumar e às vezes é preciso trocar. E o antibiótico também às vezes pode acabar influenciando. Talvez tenha que rever esse tratamento e ver se não precise progredir, subir a escadinha do tratamento da dermatite atópica. A gente tem uma escadinha que a gente vai subindo, né? Então, primeiro a gente usa os hidratantes, usa o corticoide tópico, depois a gente associa antistamínicos, e aí não resolveu, a gente vai pensando quais são as outras táticas de tratamento que a gente pode usar. Eu sempre falo com meus pacientes que o problema da dermatite atópica é que o tratamento é 880. Ou você tem tratamento muito simples, que de simples não tem nada, que é usar o hidratante, fazer os controles de banho, usar o corticoide tópico e usar o antistamínico. Fora daí, o próximo passo seria usar medicações muito mais fortes, no sentido de controle, precisar controlar muito bem, porque tem efeitos colaterais a longo prazo, que são os imunossupressores, e aí vem uma outra linha de tratamento. E aí pensar também na imunoterapia. Existem outras coisas que a gente precisa fazer, que é o subir a escadinha do tratamento, né? A gente vai associando terapias. Então, se não está controlando com o que a gente está fazendo, a gente precisa escolher novas terapias para poder fazer o tratamento, tá? Meu filho tem 9 anos, só vive em crise, a pele toda irritada, coça muito. Então, tem que tratar essa pele. Se tá tendo crise com frequência, tá fazendo tudo direitinho, tá usando hidratante 6 vezes no dia, tá fazendo controle com banho, tá tudo, não tá resolvendo, é preciso evoluir o tratamento. O médico tem que avaliar essa pele, ver qual é o grau qual é a gravidade dessa dermatite, para ver se é possível evoluir o tratamento, evoluir a terapia, ver se precisa associar novas terapias para essa pele. Minha filha tem DA, o dela é alimentar, e mudanças de clima e alguns insetos e corante. Então, isso aí é meio que o resumo do que a gente falou tudo hoje, né? A dermatite atópica pode estar associada à alergia alimentar, nem sempre é. Os alimentos industrializados pioram, o corante entra nessa brincadeira por conta disso. Principalmente os alimentos industrializados pioram porque a gente deixa de comer o que é correto, e a gente deixa de ter o aporte de nutrientes que a nossa pele precisa para poder combater o processo inflamatório. As mudanças de clima pioram porque se está muito quente piora porque o suor piora. Se está muito seco e frio piora porque a pele fica mais seca. Então isso tudo acaba envolvendo. Então são vários fatores que podem estar envolvidos na dermatite atópica e que a gente precisa controlar. Não é só deixar de comer aquilo ou hidratar somente a pele. A gente tem que cuidar de tudo. Mustela é uma boa opção para dermatite moderada. A linha Mustela é muito boa e ela tem uma linha específica que é a estelatopia, se eu não me engano. É uma linha específica para dermatite e ela é uma linha muito boa, principalmente para bebês. Ela tem sabonetes, tem shampoos, então funciona super bem. Mão, pé, boca e dermatite atópica. A doença mão, pé, boca é uma doença viral. Não tem muita relação com a dermatite atópica, porque é muito comum na criança, mas a dermatite atópica ela é uma doença que predispõe a outras infecções, né? Lembrando que a mão, pé, boca é uma doença viral como outra qualquer, no sentido de transmissão, né? Então não é porque tem dermatite atópica que tem mais predisposição de ter mão, pé, boca. A Isa tá falando, tive aos 3 anos e permanece até hoje. Acontece, Isa, alguns pacientes, eles podem manter a doença até a fase adulta e hoje tem bons medicamentos chegando para a dermatite atópica do adulto e do adolescente. Então, se os seus sintomas são graves, é importante procurar um médico que te acompanhe direitinho.
E aí cuidar, né? Fazer todo o cuidado que você já sabe. Tratar adulto com dermatite atópica é muito mais difícil que tratar a criança. Porque você convencer o adulto a passar hidratante de 4 a 6 vezes no dia é muito difícil. Passar na criança é fácil. A mãe pega o menino e passa o hidratante, mesmo ele esperneando. Agora, convencer o adulto de que ele precisa passar mais hidratante é muito difícil. E é o que mais tem impacto no controle da dermatite. Gente, eu tenho que ficar de olho no meu horário, porque senão eu vou falando aqui e aí acaba caindo, eu não dou tchau pra vocês. A gente tem mais uns minutinhos. O metotrexate pode melhorar bem a pele após os 2 primeiros meses. A pele ficar boa por 40 dias depois piorar novamente? Pode, como vários outros tratamentos. Se não está melhorando, é hora de rever a dose ou é hora de rever a terapia. Existem outros imunossupressores que podem ser usados. O metotrexate é uma boa opção de tratamento como imunossupressor, naquela escadinha que a gente vai subindo. Lembrando que não é porque está usando o metotrexate tem que deixar fazer o resto. Porque às vezes a gente acaba relaxando porque está usando a medicação e deixa de fazer a hidratação correta. Mas se não está funcionando, o que pode acontecer, a gente pode tentar usar outras medicações na mesma linha. Quando minha filha tem a crise de DA, logo em seguida tem a crise da asma, é normal? Não é comum ter crises associadas, até porque elas têm mecanismos diferentes, mas podem ter relação, sim. A dermatite atópica ela é uma reação mista e a asma é uma doença mais pro lado da IgE mediada. Então, elas podem não estar associadas pelo mecanismo, mas elas podem acontecer junto, principalmente se elas são com mais frequência, tá? É a mesma doença. Elas podem ter mecanismos um pouquinho diferentes, mas fazem parte do mesmo pacote de doença. Exame positivo para ácaro e caspa de cão. Ele tem dermatite. Pode ser por causa disso? O ácaro e o epitélio de animal, eles são os alérgenos, o ácaro em especial, é o alérgeno mais importante envolvido na dermatite atópica. Mas com certeza não é só por conta disso, tá? Pode botar ele numa bolha, que mesmo assim ele pode ter altos e baixos, porque a nossa pele reage a muitos outros estímulos externos também. Doutora, meu filho tinha lesões só nas dobras e agora está cheio de carocinho em todo o corpo. Esses carocinhos pode ser a evolução do ressecamento da pele, que pode acontecer quando a criança vai crescendo. Se ele não tem lesões ativas, a gente tem que fazer o quê? Hidratar mais, até porque a sensação é que parece que ele está evoluindo, então hidratar mais essa pele, cuidar mais dessa pele, ver se não tem que trocar esse hidratante, ver se não tem que melhorar a qualidade do banho dele, para não deixar evoluir mais ainda. Quais são esses hidratantes com antiprurido? Existem vários no mercado, né? Alguns de cabeça, eu até fiz, o último post que eu fiz sobre hidratantes, eu botei falando sobre os hidratantes antiprurido. Foi no final de dezembro. Depois dá uma olhada ali. Tem os hidratantes anticoceira. E tem vários. Tem da linha Atoderm, tem da linha Avene, Cheira Calme, tem o Cetaphil Pro AD, tem o Meditai, tem o Fisogel aí, tem vários no mercado. Eu postei lá, tem muito mais, que agora eu não vou lembrar todos de cabeça, tá? Minha bebê nasceu com dermatite atópica. Quais os cuidados, além do hidratante Mustela? Os cuidados. Controle do ambiente é muito importante, principalmente porque os alérgenos respiratórios têm impacto importante no desenvolvimento da doença atópica. Cuidados com banho, evitar banho quente, nada de esfregar, nada de bucha, usar sabonetes específicos, de preferência com pH mais ácido, entre 5 e 6. Hidratante, o máximo que você puder fazer, o máximo possível. Ter os cuidados, se for uma criança pequenininha, fazer a introdução alimentar correta, evitar postergar muito fazer a introdução alimentar, porque isso a gente vê que tem impacto também no desenvolvimento da doença alérgica. Mas o principal que a gente sabe é aleitamento materno, controle ambiental e uso do hidratante, tá? O exame de IgE pode ser falso negativo? Pode ser falso negativo, principalmente na criança pequenininha. E lembrando que um teste, principalmente na dermatite atópica, ele não é decisivo para o diagnóstico. Ele ajuda bastante,
principalmente naqueles pacientes altamente sensibilizados, com uma doença mais grave, mas tem pacientes que têm dermatite leve e que o exame vem negativo. Isso não quer dizer que ele tem dermatite, que ele não tem. O diagnóstico de dermatite atópica é clínico. Tem ligação dermatite atópica com crises anafiláticas? Pode ter se esse paciente for altamente sensibilizado, porque a dermatite ela tem padrão misto. A anafilaxia é relacionado ao padrão IgE mediada, e a dermatite atópica ela pode ter padrão misto e ter IgE mediada envolvido, tá? Alergia picada de pernilongo melhora com o tempo? Costuma melhorar. Coceira e lesões somente na ponta dos dedos das mãos há 4 anos. É dermatite atópica ou dermatite de contato? Pode ser dermatite atópica, pode ser dermatite de contato. Tem que entender melhor esse processo aí, para ver se tem outros sinais na sua pele que justifiquem dermatite atópica. E pode ser, inclusive, uma desidrose, que não tem nada a ver com dermatite atópica nem com dermatite de contato. O ideal é avaliar. Tenho DA, muitas lesões pelo meu corpo inteiro. Fiz o tratamento com injeção de Prospan, pelo amor de Deus. E estou tomando vacina de imunidade, mas só vejo melhor como toma de Prospan. Chega até a me dar um frio na espinha quando eu ouço esse nome. Me alivia coceira e lesão. Então, o Diprospan, ele é um corticoide de depósito, uma alta dosagem. A ideia não é ficar usando corticoide como base do seu tratamento. Se você está usando Diprospan, é importante conversar com o seu médico para ver se não tem que evoluir o seu tratamento. Ver qual é a melhor opção de tratamento de controle. Corticoide, principalmente os de depósito, eles podem ter efeito colateral a longo prazo, inúmeros e alguns muito importantes e podem ter impacto na sua vida. Então, cuidado, Diprospan não é uma opção para ficar fazendo tratamento de doença. Se você está precisando usar ele, é que a sua dermatite não está controlada e precisa ser melhor avaliada. Natiara, já falei. Um alérgico de Campinas disse que tirando o açúcar tem uma melhora grande. Então, como eu falei, né, o açúcar ele tem impacto importante em várias doenças inflamatórias, e a dermatite atópica ela é uma doença inflamatória. Se a gente puder ter uma alimentação mais saudável, ter uma alimentação rica em frutas, rica em peixe, vai ajudar. Tirar o açúcar, tirar os alimentos multiprocessados, ultraprocessados, né? Eles vão ter impacto importante não só na sua pele, mas também na sua qualidade de vida. Quando os pernilongos mordem a filha, ela começa a coçar e dar ferida. Pode ser alergia? Pode sim, pode ser alergia à picada de inseto. No caso também minha filha. Eu não me perdi aqui. Tá. Sobre a picada de inseto, né? Então, não é muito aqui o nosso foco, mas só falando. Falei um pouquinho antes, a alergia à picada de inseto, ela é especialmente pela saliva do mosquito, e tem formas da gente tratar isso daí. Tem que tratar. O problema não é a picada em si, o problema é coçar e ferir. Então, a gente tem que cortar esse ciclo. E aí existem tratamentos que a gente faz a longo prazo para melhorar esse processo. Minha filha tem DA, ela fez teste a milho e deu falso positivo. Mas quando ela come, piora muito. Então, não é um falso positivo. Ela pode ter tido um positivo baixo, vamos botar assim. Mas se ela come e piora, o milho pode estar influenciando nessa pele. Então, a gente precisa, às vezes, fazer uma restrição, ou melhor ainda, fazer uma dieta de restrição correta, depois fazer uma introdução isolada do milho, fazer um teste de provocação para ver se piora mesmo. Se tiver um fator de piora importante, tem que fazer restrição por um período. Minha filha, tenho 5 minutos. Minha filha tem 2 anos, tem dermatite atópica. Dermatologista passou dicloridrato de hidroxizine. Fiquei insegura se pode tomar. Hidroxizine é uma boa opção, apesar de que a gente prefere o uso dos antihistamínicos, antialérgicos de segunda geração, e o hidroxizine é de primeira geração. Mas ele é uma opção segura para a gente usar a longo prazo, se precisar, se o médico estiver indicando. Uso sabão em pó hipoalergênico e nunca amaciante. Excelente. É esse o caminho mesmo, principalmente os pacientes com alergia na pele. Depois que eu descobri uma DA no meu filho de 9 anos, quando se estressa, coça muito. O estresse é um fator importante, exatamente porque ele coça mais. Então a gente precisa controlar o aspecto psicológico da doença e a ansiedade desses pacientes também. Urticária deixa melhorar sozinha ou melhor usar corticoide? É melhor ir no médico para te orientar isso direitinho. Corticoide é uma opção para usar na urticária, mas ele não é uma opção de tratamento.
Estou com algumas manchas avermelhadas pelo corpo e coça bastante. É dermatite atópica? Daí é importante avaliar. Lesões avermelhadas que coçam pode ser um monte de coisa. Então, a dermatite atópica, elas são lesões que parecem uma lixa, a pele fica seca, ela descama, ela é mais grosseira. Então, ela é um padrão que costuma ser mais tardio, ela costuma demorar mais para sumir. Como eu controlo a caspa que tem na cabeça do meu filho que tem dermatite atópica? Então, caspa é muito importante fazer tratamento, principalmente no paciente com dermatite atópica. A gente precisa, às vezes, usar antifúngicos, e daí o médico pode prescrever a melhor opção para o paciente. Percebi que começo a dar caspa próximo ao pescoço, nas crises, arde muito a lavar. Posso usar Topson na cabeça também? Existem algumas soluções de corticoide tópico que a gente pode usar nas feridas da cabeça, das feridas de dermatite da cabeça, mas tem que tomar cuidado, porque se for caspa, não tem que ficar usando corticoide, tem que usar o antifúngico. Uso o Nutratopic, líquido alivia os sintomas, mas deve ser usado só 2 vezes. Tem o Nutratopic, se eu não me engano, que tem ureia. Tem que tomar cuidado somente com se tiver ferida, porque a ureia pode arder. Mas o hidratante, ele é feito para usar quanto mais, melhor. Quanto mais, melhor mesmo. Se tiver em atividade, se a dermatite tiver atividade, de 4 a 6 vezes no dia. Alivia o prurido no caso. Ai, me perdi agora. Ah, tá. O Nutratopic. Tem um da Nutratopic, que eu até esqueci o nome aqui. Ele tem um nome junto do Nutratopic. E que é próprio para dermatite atópica. Ele ajuda no prurido sim, mas pode usar mais vezes, tá? Não sei o que fazer além das lesões do meu filho. Ainda está com o corpo cheio de caroço. Eu não sei se essa aí... Yasmin, ele é paciente meu? Então o médico precisa rever. Se ele está tendo sintomas ainda, é importante rever essa pele, tá? Uso o Nutratopic gel de banho hidratante da mesma marca. Excelente. O Nutratopic, a linha é excelente para a pele. Quais os alimentos mais importantes para o agravamento da dermatite? Então, nem sempre a dermatite é associada à alergia alimentar. Então, se ele tiver associado, tem que ver qual é o alimento que esse paciente está relacionado. Mas é mais comum a dermatite atópica, quando associada à alergia alimentar, ser associada ao ovo principalmente, ao leite, ao trigo, à soja e às castanhas, amendoim e castanhas, né? Ney, está perguntando sobre a urticária. A gente vai falar sobre urticária crônica na segunda-feira, na minha live de segunda, tá bom? Aí, ó, a Tamires perguntou sobre o açúcar, já falei um pouquinho. Quando a compressa é indicada na dermatite atópica? A compressa úmida é indicada quando a pele não está entrando em controle, daí a gente precisa hidratar mais. E aí essa compressa úmida ajuda a hidratar mais. A gente consegue fazer que o hidratante entre melhor na pele. E aí a gente usa, não pode usar eternamente, a gente usa no máximo 5 dias seguidos, porque a pele muito úmida também, muito abafada, pode predispor a fungo. Então usa até 5 dias, depois deixa a pele respirar por um período, tá? Gente, eu acho que eu não vou conseguir. Ai, que bom, só tem mais uma, porque eu achei que eu não fosse conseguir responder todas. Meu filho tem dermatite atópica, já faz 1 ano e meio que usa o Fisiogel, mas acho que a pele está acostumada. A senhora me indica algum outro? Dá uma olhada no meu post, eu fiz um post no final de dezembro sobre os hidratantes. Ali eu expliquei um pouquinho sobre eles, tem várias marcas e várias opções que podem ser usadas na dermatite atópica e que podem ter um efeito legal. O Fisiogel é excelente, mas pode ser que você precise usar uma outra marca mesmo, tá? Gente, acabou. Acabei no meu tempo certinho, espero que vocês tenham gostado. Vou deixar salvo para amanhã. Para quem quiser vir olhar aí, às vezes vocês não conseguem ver tudo, né? Vou deixar salvo e aí segunda que vem a gente volta e o tema de segunda que vem vai ser de urticária crônica, tá bom? Boa noite, gente. Beijo.